Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre frequências em populações biológicas, tá certo? Então o que são frequências? Primeiro vamos começar com o conceito de frequência relativa. Como vocês podem ver aqui ao lado, a frequência relativa também é chamada de probabilidade empírica. Então a gente começa a entrar no assunto de probabilidade aplicado à genética, tá? Então a frequência relativa é o número n de vezes em que se observa um resultado de um evento, né, um resultado específico, dividido pelo total de eventos que ocorreram. Tá? Então essa é a definição. E a nossa linha drosófila está mostrando aqui uma fórmula, aqui embaixo, ó, que é o seguinte: Fi igual a Ni sobre Nzão. O que significam esses três elementos dessa fórmula? F de I é a frequência de I, a frequência com que um evento, um resultado I ocorre na sequência de eventos. Então, F de I é a frequência de I, que vai ser igual ao quê? Ao número de vezes que esse resultado específico ocorreu, dividido pelo número de vezes pelo número de eventos que estão ali, tá? Isso é uma definição bastante formal, abstrata. Vamos ver isso na prática, tá? Antes da gente ir para a genética, vamos ver com moedinhas, tá? Então você joga uma moeda para tirar o cara e coroa. Vamos supor que você jogue 20 vezes essa moeda. E dessas 20 vezes você tem 9 resultados cara, tá? E a gente pode perguntar qual a frequência de resultados cara nesses 20 lançamentos da moeda, tá? Então F de I, esse Izinho ali, subscrito da fórmula, vai ser cara, né? A frequência de resultados cara, tá? E o N de I vai ser 9, né? Então dá uma olhada aqui embaixo. Então, o F de I, a frequência de resultados cara, vai ser igual a Ni sobre Nzão. Ni é o número de vezes que saiu cara, que é 9. O Nzão é o número de vezes que você jogou a moeda, que é 20. Então vai ser 9 dividido por 20, que dá aí 0,45 a frequência, tá? Se a gente quiser saber a porcentagem de vezes que deu cara, é muito simples. É só multiplicar a frequência por 100, daria aí 45%, tá? Então, a frequência é a porcentagem de vezes que aconteceu a coisa dividido por 100. A porcentagem é a frequência multiplicada por 100. Então, são quase que a mesma informação em formatos diferentes, tá? Mas a frequência, dessa forma, em fracionária, né? Dessa forma decimal, número decimal, é importante para a gente realizar outras operações matemáticas mais para frente. Então, a gente trabalha mais com frequência na genética do que probabilidade. Vamos lá, então, frequências relativas em genéticas. Em genética, a gente analisa a frequência de alelos ou genótipos em populações biológicas. E vamos lembrar o que é uma população biológica, né? População biológica é, a definição que eu botei aqui, um grupo de organismos da mesma espécie que habitam uma mesma área e podem potencialmente se intercruzar para reprodução, tá? Então, isso é uma população biológica. A gente está falando de uma única espécie quando a gente fala de uma população, tá? A população é de uma espécie só. Sendo que esses indivíduos da mesma espécie vivem no mesmo local, na mesma floresta, no mesmo rio, na mesma cidade, onde seja, e eles têm o potencial de se intercruzar e se reproduzir. Ou seja, são férteis e não existe nenhuma barreira para a reprodução entre um macho e uma fêmea biológica da espécie. Claro, pode haver preferências, outros fatores, mas não há uma barreira física para a reprodução entre esses indivíduos. Então, na genética, a gente vai trabalhar com frequências e probabilidades dentro das populações, com relação aos fatores genéticos, evidentemente. Então, vamos ver esse exemplo. Olha, a gente tem uma população hipotética aqui que eu criei, e a gente vai olhar para um loco dela, que é o loco A, e a gente tem esses três possíveis genótipos, né? Azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão, tá? Eu botei aqui nesse exemplo que a gente tem nessa população hipotética 25 indivíduos ali com o genótipo azinho, azinho. 95 são heterozigotos azão, azinho. E mais 30 são homozigotos dominantes azão, azão. Perfeito? Bom, isso está dado. Aí o que a gente precisa saber é qual é o número total de indivíduos. O número total de indivíduos é o somatório desses indivíduos todos, né? 25 mais 95 mais 30, que dá 150.
Esse é o número total de indivíduos nessa população. E a gente pergunta qual a frequência de cada genótipo na população. Qual a frequência de azinho azinho nessa população? Qual a frequência de azão azão e do heterozigoto? Né? Bom, o cálculo é muito simples, como vocês vão ver aqui. Né? A gente está falando de indivíduos. Né? O indivíduo tem o fenótipo, azinho azinho, azão azão ou azão azinho, no caso do heterozigoto. Então, o Nzão ali da fórmula da frequência é o número de indivíduos nessa população, que a gente viu aqui, que é 150. E o Nzinho é o número do genótipo, de indivíduos que tem aquele genótipo específico. Então, olha só. Nesse primeiro, ali embaixo, ó, a gente vai ver a frequência do genótipo azinho azinho, do homozigoto recessivo, para esse loco, na população. Então, qual o número de indivíduos que são azinho azinho? Aquele N azinho azinho que está ali no numerador da fração. É 25, que é o que está aqui do lado. Foi dado. Qual o número total de indivíduos? 150, é o Nzão ali. Então a conta vai ser 25 dividido por 150, o resultado vai ser 0,167, já arredondado aí para 3 casas decimais. Essa é a frequência do genótipo azinho azinho nessa população de 150 indivíduos que foi dada aqui. O mesmo cálculo vai ser feito para os outros genótipos. Então, para o heterozigoto, o número de heterozigotos, azão azinho, são 95 indivíduos, que dividido por 150 vai dar 0,633. Para o homozigoto dominante, azão azão, o número de homozigotos nessa população é 30, dividido por 150, que é o total de indivíduos, vai ter o resultado 0,2. Tá? Então essas são as frequências de cada um dos 3 genótipos possíveis nesse nosso exemplo. Se vocês somarem as 3 frequências, vocês vão ver que dá 1. Lembra que 1 multiplicado por 100, para a porcentagem, vai dar 100%. Então a soma da frequência de todos os genótipos de uma população, para um determinado loco, tem que ser igual a 1. Tá certo? Se não for igual a 1, se for maior, se for menor, alguma coisa está errada no cálculo. O que permite também que a gente tenha... que a gente não precisa calcular os 3 valores. Né? Se são 3 possíveis e a gente calcular 2, a gente sabe que o terceiro tem que ser aquilo que falta para chegar em 1. Tá? Falando em termos de estatística, de probabilidade, é uma situação em que a gente tem um grau de liberdade 1. Tá? Mas isso é coisa lá da matemática. Então isso aqui é o que a gente chama de frequências genotípicas, são as frequências dos genótipos na população. Uma outra coisa vai ser quando a gente vai calcular a frequência de alelos. Tá? Então é a mesma população aqui, nesse exemplo, e agora, então o mesmo número de indivíduos, a gente pergunta o seguinte: qual a frequência de cada alelo na população? Quantos alelos a gente tem? Só está vendo um loco, né? Quantos alelos a gente tem aqui? O azão e o azinho, são 2. Então são 2 frequências que a gente tem que encontrar. Tá? Isso que agora é a frequência de cada alelo e não frequência do genótipo. Ok? E aí o que a gente tem que perceber? Aqui a gente está falando, né? Eu não disse, mas só de olhar o exemplo aqui que eu botei, já dá para perceber que é uma espécie diploide. O que é uma espécie diploide? Que ela tem pares de cromossomos, ou seja, pares de locos. Né? Significa dizer que cada indivíduo, então, tem 2 alelos por loco. Né? O que está bastante evidente no exemplo. O ali tem 25 indivíduos azinho azinho. Cada um desses indivíduos tem 2 alelos azinho no seu genoma. Tá? O heterozigoto são 95 indivíduos. Cada um deles tem 2 alelos. Um é azão, o outro é azinho. Perfeito? A mesma coisa com o homozigoto dominante. Cada indivíduo, uma espécie diploide, tem 2 alelos. Claro, se fosse uma espécie tetraploide, cada um teria 4, assim por diante. Né? Mas aí, a codificação aqui no exemplo seria de 4 alelos, não de 2. Bom, então quantos alelos existem no total na população para esse loco? Agora a gente está falando não das possibilidades de alelos diferentes, que são 2, né, azão e azinho, mas quantos alelos de fato, fisicamente, fragmentos de DNA existem nessa população para esse loco. Bom, se cada indivíduo possui 2 alelos para o loco, e a gente tem 150 indivíduos, o número
físico de alelos da população é o dobro do número de indivíduos, ou seja, é 150 vezes 2, que é 300, tá? Então isso é importantíssimo. O total de alelos é 300, tá? Então, para calcular a frequência de cada alelo, o que a gente precisa saber é o número de vezes que esse alelo aparece na população geral, tanto em homozigotos quanto em heterozigotos. E aí o que acontece? Vamos ver o primeiro aqui, né? Então, a frequência de Azinha é igual ao número de vezes que a Azinha aparece, dividido pelo número total de alelos, nesse caso, tá? Que é 300. Qual é o número de vezes que a Azinha aparece? É 50 mais 90. Ele aparece em homozigotos e em heterozigotos. Mas você pode me perguntar, mas espera aí, de onde veio esses 50? São 25 homozigotos Azinho e 95 heterozigotos. É porque a gente está falando do número de vezes que o alelo aparece. Então vamos lembrar que nos homozigotos recessivos Azinho, cada indivíduo tem 2 alelos Azinho. Então, nesses 25 indivíduos Azinho, a gente tem um total de 50 alelos Azinho, o dobro do número de indivíduos homozigoto recessivo. Daí, esse número 50. Mais 95, que é o número de heterozigotos. Por que no heterozigoto a gente não está duplicando? Porque cada heterozigoto tem apenas um alelo Azinho. Tá? Então, o número total de Azinhos, o número total de vezes que Azinho aparece na população é 50 mais 95. Tá? Essa soma dividida por 300, eu calculei aqui, dá 0,483. Essa é a frequência do alelo Azinho nessa população. Frequência do alelo Azão é o mesmo raciocínio. 60 mais 95 dividido por 300. Por que 60? Porque cada indivíduo aqui, homozigoto dominante, cada um desses 30 indivíduos Azão, tem, como eu acabei de falar, Azão e Azão. Tem duas cópias do alelo Azão. Tá? Por isso a gente duplica. Mais 95, que é o número de heterozigotos, que cada indivíduo tem um Azão. Tá? O resultado do cálculo é 0,517. Perfeito? Então, muito simples calcular a frequência alélica, que é como a gente chama esse tipo de frequência aqui. Tá? Agora, repare uma coisa. Nesse caso também, a soma das duas frequências dos alelos vai dar 100%. Tem sempre que dar 1. Como aqui são 2 alelos, é a soma de uma da frequência de Azinho mais a frequência de Azão. Tem que dar 1. O que significa que a gente podia ter calculado só a frequência de Azinha. Para saber a de Azão, é só pegar 1 e diminuir a frequência de Azinho, daria o mesmo resultado. Tá? Lembrando sempre que tem alguns locos, muitos locos inclusive, na vida real, que tem mais de 2 possibilidades de alelos. Tem 3, 4, 10, né? E aí teria que calcular a frequência de cada um desses alelos, só o último que faltasse, né? Se fossem 10 alelos, teria que calcular a frequência de 9, e aí o último sim seria aquilo que falta para chegar a 1. Tá? Mas nesse exemplo aqui, um exemplo mais simples, a gente colocou só 2 possibilidades de alelo, o Azão e o Azinho.